الآن هذه عقيدتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. Depois de termos sabido que هؤلاء الثلاث a que o Sheikh se refere são الشكر والصبر والاستغفار, disse o Sheikh rahimahullah em seguida: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. O que significa عنوان السعادة؟ ما يستدل به على غيره. عنوان é como se fosse um endereço, algo que te faz chegar a um certo propósito, o que se leva como base, como prova de alguma coisa. Isto é que significa عنوان. Por isso aparece com o sentido de sinal, aparece com o sentido de endereço, aparece com o sentido de título, porque tudo isto carrega este significado de عنوان. E a saada, que é felicidade, literalmente, fala-se da alegria que se faz sentir a quando do uso dos nossos pontos mais fortes. Felicidade é a paz interior de que você está num certo caminho, num bom caminho, o caminho dos bem-aventurados, dentre os profetas, verazes, mártires e virtuosos. Caro irmão, o ideal de felicidade não é simplesmente a resiliência, como se diz, pois há quem fora resiliente, porém infeliz. O felizardo, caro irmão, é aquele que não se abala com um insucesso, nem se sujeita ao sentimento de incapacidade pelo fracasso. Pois saiba, caro irmão, que Allah subhanahu wa ta'ala jamais lhe incumbiria uma tarefa sobre-humana. Qala ta'ala: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Por conseguinte, é absurdo alguém pensar que, pelo facto de ser ad-da'i ila Allah e ser-lhe incumbido de pregar o islamismo à humanidade, então é o motivo de se agonizar ou indispor-se ou ainda sentir pesar por não terem sido muçulmanos. Qala ta'ala: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. Se calhar te mortifiques pelo excesso de perseverança, só por eles não terem tido fé em Allah tabaraka wa ta'ala. قال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Se calhar te mates por causa de pena e pesar, caso eles não creiam nesta sagrada escritura. قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. وقال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. Depois Allah subhanahu wa ta'ala disse ao seu mensageiro que não estivesse tristonho, nem sentisse pesar por eles. قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال تعالى: ولا تحزن عليهم. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: فلا تأس على القوم الكافرين. Nada de comiseração
Ou seja, não podes sentir pena do povo kafir, não muçulmano. Razão pela qual Allah subhanahu wa ta'ala disse-lhe: fatawalla anhum fama anta bimalum. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala não te vai culpar, você não é culpado. Fatawalla anhum, afasta-te deles, pois tu não és o culpado. E disse a respeito de Nabiullah Shu'aib: tu não serás culpado por isso. Allah não culpa o da'i caso não consiga guiar alguém, porque na verdade a guia está nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala e não do da'i. O da'i, o seu papel não é de guiar as pessoas, mas sim o guiar no sentido de demonstrar a verdade. E disse a respeito de Nabiullah Shu'aib alayhi salam: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. Depois disse: فكيف آسى على قوم كافرين. Shu'aib alayhi salatu wassalam afastou-se deles e disse: ó meu povo, com efeito fiz-vos chegar a mensagem do meu Senhor, assim como fui sincero para convosco. Ou seja, aconselhei-vos sinceramente. Então, como sentirei pena pelo castigo de um povo kafir? Em outras palavras, o que se quer de todo da'iya não é o fruto, mas sim a semeadura. Então, simplesmente ele será infeliz quando se desleixar da sua tarefa que lhe fora incumbido, que é Hidayatul Irshad. Pois nisso e para isso deverá pacientar a da'i, porque se falhamos nisso, jamais seremos felizes caso Allah subhanahu wa ta'ala não nos perdoe. Qala ta'ala: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. وقال تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. الآية. وقال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Aproveitamos duas coisas. Primeiro, a pessoa não pode desistir de deixar a verdade, de semear a verdade, sob o terfúgio de que ninguém lhe ouve. Segundo, proveito que tiramos deste versículo é que Allah subhanahu wa ta'ala é quem guia. Hidayat al-Tawfiq, e não é alguém. Por isso, quando voltou, encontrou quase todos muçulmanos. Terceiro, não podemos inventar na da'wah métodos ou metodologia apócrifa, herética, que não vem por parte de Allah subhanahu wa ta'ala, porque o propósito de tudo não é exatamente a guia, mas sim teste. Wa illa, law sha'a Allah lahada an-nasa jami'a. Quanto a Hidayat al-Tawfiq, Allah subhanahu wa ta'ala não incumbiu a ninguém a tarefa de guiar os corações da humanidade. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط
والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد. Subhanallah. O versículo diz que Nuh alayhi salatu wassalam permaneceu quantos anos? Quase 1000 anos, excepto pouco. يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك بشيرا ونذيرا. Mensageiro que veio trazer o tawhid, mensageiro que chamava as pessoas para o tawhid e para o paraíso e para Allah, e proibia as pessoas de cometer shirk. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. Veja só, fiz da'wa de dia e de noite, mas veja o resultado. قال تعالى وما آمن معه إلا قليل. E hadith de Ibn Abbas radiyallahu anhuma no Sahihain, no dia de Mi'raj, lá eu vi um profeta com algumas pessoas, poucas pessoas, e outro profeta com uma pessoa ou duas pessoas, e outro sem ninguém. E Ruhait ou Ar-Raht, um grupo de 3 ou mais homens, mas não mais de 10, excluindo mulheres. Quer dizer que todos eram homens e não avançavam 10. Então, todos esses não conseguiram nenhuma mulher. E há quem não conseguiu nem mulher, nem homem. Portanto, sem êxito. Mas isso não foi visto como título de fracasso, mas sim título de sucesso e felicidade. Pois a felicidade está na paciência, naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala disse para você fazer. Disse para você fazer wasbir li hukmi rabbika, da forma que Allah subhanahu wa ta'ala disse. Naam. Estar sobre tawhid, estar sobre a verdade, não ser disto por causa de alguém. فإن الله لا يكلفنا إلا وسعنا ولا يحملنا ما لا طاقة لنا به. Pois Allah subhanahu wa ta'ala nunca nos iria encarregar o que está fora do nosso alcance. Aquilo que a gente não consegue suportar seria impossível. Aliás, mencionamos que Nabiullah Yunus alayhi salatu wassalam, quando se encolerizou por lhe terem desmentido, aconteceu-lhe o que lhe aconteceu, pois o papel dele não era da'wat al-tawfiq, mas sim da'wat al-irshad. E isso não implica você conseguir convencer alguém, senão seria desempenhar um papel de rububiyya, o que seria takalluf. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. Nem sou dos que dizem o que não sabem, só para convencer. قال تعالى: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. قال تعالى: فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. Indicam que o da'i não guia quem ele quer. Não, porque senão a pessoa faria o impossível, inventaria métodos simplesmente para ver aquela pessoa guiada, porque se calhar este da'i gosta daquela pessoa. Também, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz فَلِذَلِكَ فَدَعْ, falou de da'wa, depois disse وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. Quer dizer que ninguém pode inventar métodos de da'wa ou trazer uma sharia ou um Qur'an que não seja o Qur'an de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois ultimou com esta parte: وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُم. Ninguém pode seguir caprichos ou ignorâncias ou heresias ou falácias dos que não querem acreditar. Por isso, caro irmão, repito e digo, o verdadeiro crente não se deixa levar pelo fracasso e insucesso, porque sabe que o seu dever não é sair-se bem ou sair-se mal, nem conquistar títulos,
nem aglomerar multidões, nem ter êxito no que lhe fora ordenado, mas sim a sua felicidade e sua bem-aventurança consiste na submissão a Allah subhanahu wa ta'ala. Pois Allah subhanahu wa ta'ala não lhe incumbiu a tarefa de obter êxito, mas sim a prática do certo. Apenas faça chegar as evidências e os alicerces da fé. قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. Como sempre tenho dito, a questão diante de Allah subhanahu wa ta'ala não será: será que conseguiste guiar alguém? Nem será quantos conseguiste, mas sim: será que fizeste chegar a mensagem? Nuh alayhi salatu wassalam, acima de 9 séculos, fazendo da'wa pura de dia e de noite, mas não conseguiu excepto poucos. Todavia, ninguém será questionado sobre o êxito e sucesso, nem insucesso e fracasso, mas sim sobre o que lhe fora incumbido. قال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. Numa das interpretações é que aquele que te enviou o Alcorão irá te questionar sobre este Alcorão no dia de Qiyamah, será que você fez chegar ou não. فلنسألن الذين أرسل إليهم. Diz Allah subhanahu wa ta'ala que questionará الذين أرسل إليهم, que são os povos que receberam a mensagem. E neste dia a questão será: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. No dia em que Allah subhanahu wa ta'ala chamará as pessoas que receberam a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala dos seus profetas: مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. O que vocês responderam os mensageiros? 2. قال تعالى وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. E lá, naquele dia, a questão será da forma que Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Alcorão: يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ. Qual será a questão? مَاذَا أُجِبْتُمْ. O que foram respondidos. Portanto, em nenhum momento ser-lhes-á dito quantos abraçaram o Islã, nem lhes será dito por que não conseguiste guiar ninguém. Portanto, este é o ideal da felicidade para todo crente. Por isso que neste trecho o Sheikh termina dizendo: هذه الثلاث عنوان السعادة. E Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah menciona Jima'u Sa'ada, da forma que aparece no Majmu' al-Fatawa, volume 20, página 193. Disse: wa amma jima'u sa'ada wa asluha fash-shahadatani. A felicidade toda ela encerra-se em 2 coisas, que são as shahadatani, os 2 testemunhos: ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah. Essas 2 shahada encerram toda a felicidade do mundo e do akhira. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سبحانه وتعالى: فإن الإيمان بالله ورسوله هو جماع السعادة وأصلها. Com efeito, a fé em Allah subhanahu wa ta'ala e em seu mensageiro هو جماع السعادة وأصلها. É a origem que ajunta toda a felicidade. Quer dizer que toda a felicidade reúne-se ou encerra-se neste asl, nesta origem. E Allah subhanahu wa ta'ala por último diz: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا
حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. من سنة الشكر دي نعمة. وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. Aqui entra a prática do shukr, que também envolve a paciência nisso. Porque sem a paciência, a pessoa como é que praticará? وأن أعمل صالحا ترضاه. Quer dizer, ter paciência de praticar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala gosta. Sempre. Disse inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Depois menciona istighfar e tauba. Caros irmãos, esta é a verdadeira felicidade. E tentei resumir, barakallahu fikum, este ponto. E é yani bab wasi', que Allah subhanahu wa ta'ala nos perdoe e nos faça perceber. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.